presidente do Real Madrid se meteu numa baita sinuca de bico. Tudo porque ele não conseguiu prorrogar o contrato de Vinícius Júnior. O Real Madrid não deixa ninguém ser maior que ele. Cristiano Ronaldo saiu, Sérgio Ramos saiu, Casillas, Raul, Hierro, Roberto Carlos, Marcelo. Vinícius Júnior está no centro de um impasse contratual com a diretoria do Real Madrid e o seu grande desempenho na Copa do Mundo deixou o clube sem margem de manobra diante de uma exigência salarial milionária. O atacante viajou para a Copa sem estender o seu vínculo atual e agora que se destaca nas partidas internacionais, o seu poder de barganha com a diretoria aumentou consideravelmente. O clube espanhol enfrenta o risco de perder o seu principal jogador sem receber nenhuma compensação financeira, enquanto os representantes do atleta exigem uma valorização equivalente à sua importância no elenco. Hoje, no Footplay News, vamos analisar todos os números dessa negociação, o salário atual do jogador, o bônus que travou o acordo e a possibilidade de uma transferência após a Copa. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Real Madrid deveria ceder e pagar o que o atacante está pedindo ou deveria abrir mão da sua maior estrela? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Vinícius Júnior vem apresentando um desempenho muito acima do esperado nessa edição da Copa do Mundo. O atacante se transformou no principal nome do setor ofensivo da seleção brasileira, dividindo a liderança da artilharia com grandes nomes do futebol atual, como Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi. Esse sucesso dentro do campo foi enfim as antigas cobranças de que ele não conseguiria repetir na seleção o mesmo rendimento que apresenta na Europa. No entanto, essa grande fase da Copa trouxe uma consequência direta para os bastidores políticos do Real Madrid. O jogador viajou para o torneio sem renovar o seu contrato. A cada boa atuação funciona como um aumento forte a favor do seu staff na mesa de negociações. O poder de barganha de Vinícius Júnior aumentou consideravelmente, permitindo que ele mude as exigências e assumindo o controle das negociações financeiras, deixando a diretoria espanhola em uma situação complexa e sem muito tempo para agir. Mas para compreender a gravidade do problema que o Real Madrid enfrenta, é necessário analisar o cronograma do contrato do atleta. O vínculo atual de Vinícius Júnior com a equipe espanhola tem validade até junho de 2027. No futebol profissional, quando o jogador entra no seu último ano de contrato, o clube perde o controle da situação. Faltando exatamente 6 meses para o término do acordo, o atleta fica legalmente livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo, saindo sem custos após o fim do período. Isso significa que o Real Madrid não receberia nenhuma compensação financeira pela transferência, perdendo seu principal ativo econômico praticamente de graça. Esse foi o mesmo modelo que o atacante Kylian Mbappé utilizou para sair do Paris Saint-Germain. Sabendo que a partir de janeiro do próximo ano Vinícius estaria livre no mercado, o presidente Florentino Pérez corre contra o tempo para evitar que a história se repita em Madrid. O atual impasse entre as partes é o resultado de um desentendimento financeiro ocorrido no início da Copa do Mundo. No mês de maio deste ano, a diretoria do Real Madrid e seus representantes do jogador estiveram muito perto de fechar um acordo de renovação. O plano inicial garantiu ao atacante um salário anual fixo de 20 milhões de euros, além de outros 10 milhões de euros em bônus atrelado a metas de desempenhos individuais e coletivos, totalizando 30 milhões de euros por temporada. No entanto, na hora de assinar o documento definitivo, o clube alterou a proposta e retirou a parte do bônus, oferecendo apenas os 20 milhões fixos. O staff do jogador não aceitou a mudança de postura da diretoria e decidiu paralisar as conversas imediatamente. A recusa do Real Madrid em pagar os valores previamente combinados gerou uma quebra de confiança, fazendo com que as negociações terminassem a temporada totalmente travadas. A grande exigência de Vinícius Júnior por uma valorização salarial significativa se justifica pela grande diferença financeira existente dentro do elenco do Real Madrid. Atualmente, o atacante brasileiro recebe 17 milhões de euros líquidos por ano. Embora seja uma quantia muito alta, ele fica muito abaixo dos vencimentos recebidos pelas novas contratações do clube. Kylian Mbappé, por exemplo, possui um salário base superior e ainda recebe um bônus de assinatura de contrato estimado em mais de 100 milhões de euros. Com esse valor das luvas e diluído ao longo dos 5 anos de contrato, o atacante francês recebe cerca de 20 milhões de euros extras por ano, elevando seus ganhos anuais por quase 19 milhões de euros. Ver um companheiro de equipe receber quase o triplo do seu salário, dividindo o mesmo peso de obrigações táticas e protagonismo em campo, é o principal motivo de descontentamento do jogador brasileiro. Os representantes de Vinícius Júnior utilizam outras comparações de mercado para provar que o salário do atacante está defasado em relação à sua importância esportiva. No próprio Real Madrid, o zagueiro Davi Alaba recebe vencimentos brutos de 20 milhões de euros anuais, superando o ganho atual do camisa 7.
No rival Barcelona, o ponta Rafinha acertou um contrato recente que lhe garante cerca de 18 milhões de euros brutos por ano. Quando analisamos esses dois lados, fica evidente que o atleta mais decisivo do Real Madrid nas últimas temporadas recebe menos do que os jogadores de menor impacto de mídia e técnico. O staff de Vinícius Júnior defende que ele é o jogador que decide os jogos mais importantes e atrai o interesse comercial global para o clube. Sua remuneração precisa acompanhar o topo do mercado, equiparando-se ao patamar dos atletas mais bem pagos do futebol mundial no momento. E no meio desse silêncio entre clube e jogador, uma informação trazida pelo jornalista espanhol Ramon Álvares mudou o clima da imprensa europeia. Segundo o repórter, a diretoria do Real Madrid alterou a sua percepção de bastidor e agora avalia que a renovação de contrato de Vinícius Júnior é cada vez menos provável de acontecer. Embora parte da mídia de Madrid conteste o histórico desse jornalista, o fato é que o otimismo que ainda existia nos escritórios de Valdebebas desapareceu nas últimas semanas. A preocupação com a possibilidade real de perder o principal jogador do time aumentou significativamente. A diretoria passou meses acreditando que a extensão do vínculo ocorreria de forma natural antes do início da Copa do Mundo, mas a postura firme dos representantes do atleta em exigir os valores discutidos inicialmente acendeu o sinal de alerta máximo na mesa da presidência. Analistas esportivos na Espanha apontam que a estratégia adotada pelo presidente Florentino Pérez acabou trazendo um resultado oposto ao planejado. A diretoria merengue optou por adiar as negociações finais para o período pós-Copa, acreditando que teria uma vantagem política. O plano do dirigente era esperar o andamento do torneio, contando com a possibilidade de Vinícius Júnior apresentar um desempenho discreto ou abaixo da média com a seleção brasileira. Caso isso acontecesse, o jogador voltaria com menos apoio da opinião pública, tornando mais fácil convencê-lo a aceitar uma proposta financeira menor. No entanto, o presidente não previu a grande fase que o atacante apresentaria na competição. Ao se transformar em um dos grandes nomes da Copa do Mundo, o brasileiro valorizou ainda mais o seu passe no mercado internacional, anulando a estratégia da diretoria e aumentando a pressão por uma resposta imediata. O presidente do Real Madrid se meteu numa baita sinuca de bico. Tudo porque ele não conseguiu prorrogar o contrato de Vinícius Júnior. O atacante brasileiro tem vínculo apenas até junho de 2027. Ou seja, se depois da Copa do Mundo não houver renovação do contrato, o Vini vai poder, a partir de janeiro do ano que vem, assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo para se mudar de graça, sem custos, na metade do ano que vem. Isso tornará a situação de Florentino Pérez e Real Madrid muito mais complicada. Renovar esse contrato vai custar, imagino eu, bastante mais caro do que o atual vencimento do Vini Júnior. O atacante é o segundo jogador da seleção brasileira mais bem pago nessa Copa do Mundo. Ele fatura pouco mais de 11 milhões de reais por mês, ficando atrás apenas de Fabinho do Al Ittihad. É bem verdade que o contrato do Fabinho com o Al Ittihad se encerra nesse mês. A tendência, por tudo que o Vinícius Júnior tem feito, é que ele chame a atenção de alguns dos principais clubes do mundo. Propostas da Arábia Saudita já apareceram, e tanto o Real Madrid quanto o Vini recusaram. Copa do Mundo de 3 partidas, 4 gols marcados, 1 assistência. Ele foi eleito o melhor da seleção brasileira nos 3 jogos disputados nos Estados Unidos. Apesar da falta de acordo na parte financeira, o discurso público de Vinícius sempre indicou um desejo de permanecer na equipe espanhola. Em entrevistas anteriores concedidas à imprensa europeia, como para o canal TNT, o atacante sempre reforçou que sua intenção pessoal é jogar por muitos anos no clube e continuar fazendo história em Madrid. Mas, recentemente, no mês de abril, o portal GE destacou declarações do jogador afirmando estar muito tranquilo em relação ao seu futuro, confiando na palavra do presidente. O grande problema é que essas declarações amigáveis foram feitas há meses e, na prática, nenhum documento foi assinado. No futebol profissional, as palavras de carinho possuem um limite bem claro quando a valorização financeira proposta não acompanha a importância real do atleta no elenco, e o silêncio atual prova que o impasse é muito mais profundo do que o clube assume na mídia. Para complicar ainda mais esse cenário, a contratação do José Mourinho para comandar a equipe na temporada 26 e 27 traz um elemento extra de incerteza para o futuro do vestiário. Existe um histórico de tensão entre o novo treinador português e o atacante brasileiro que a mídia europeia acompanha com atenção. Durante os episódios de racismo sofrido por Vinícius Júnior na Champions League em anos anteriores, Mourinho emitiu declarações controversas, sugerindo que parte da hostilidade dos adversários nascia do comportamento do próprio jogador em campo e da sua forma de comemorar os gols. Essas declarações causaram um forte descontentamento no staff do atleta. Agora, os dois sendo obrigados a trabalhar juntos diariamente na montagem do time, o risco de atritos táticos e choques de lideranças se transformou em um fator real que pode influenciar a decisão
do jogador em buscar novos ares. Nos bastidores do Real Madrid, os conselheiros relembram uma promessa feita pelo jogador no início do processo de negociações. Informações internas indicam que o Vinícius Júnior teria dado sua palavra de honra ao presidente Florentino Pérez de que jamais utilizaria o artifício do pré-contrato para sair de graça, demonstrando gratidão ao clube que o contratou quando ele ainda era menor de idade no Flamengo. No entanto, o mercado do futebol mudou rapidamente e as promessas verbais perdem força diante de uma diretoria que altera as bases financeiras acordadas. O atacante tem consciência do seu valor de mercado global e do interesse de outras ligas europeias. Enfrentar a resistência do clube em pagar um salário condizente com seu rendimento na Copa do Mundo pode fazer com que qualquer compromisso informal seja revisto, priorizando seu futuro profissional e financeiro acima dos acordos antigos. Diante desse impasse financeiro que ameaça a estabilidade do planejamento, o Real Madrid pode tomar uma decisão drástica logo após o encerramento da Copa. O presidente Florentino Pérez perceber nas reuniões pós-torneio que as exigências salariais do staff do jogador permanecem irredutíveis, o clube não aceitará esperar o mês de janeiro para vê-lo negociar sem custos com concorrentes diretos na Europa. O caminho mais provável do ponto de vista comercial será colocar o atacante à venda imediatamente nessa janela de transferência do verão europeu de 2026. Grandes clubes da Premier League inglesa e o Paris Saint-Germain monitoram a situação contratual do brasileiro com total atenção, dispostos a investir quantias recordes para garantir o jogador. Essa venda seria a única alternativa para o Real Madrid recuperar o capital investido e evitar um prejuízo histórico para suas finanças. Bom, em resumo, a situação contratual de Vinícius Júnior se transformou no maior quebra-cabeça da gestão esportiva europeia para os próximos meses. O Real Madrid se encontra diante de um dilema histórico: ceder às exigências financeiras dos representantes do atleta e pagar os 30 milhões de euros anuais demandados, reconhecendo seu protagonismo comprovado na Copa do Mundo, ou então assumir o risco imenso de perder o seu principal ativo técnico de graça para os rivais internacionais em um futuro bem próximo. O desempenho excelente na Copa deu ao jogador brasileiro as cartas mais valiosas do mercado corporativo. Mas, na sua opinião, o Real Madrid deve abrir os cofres e pagar o valor exigido por Vinícius, ou o clube deve vendê-lo nessa janela de 2026? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação.